Olá, primeiro ano! A nossa aula de ciência de hoje irá falar sobre os seres vivos e seres não vivos. Na imagem, o que você considera um ser vivo e o que você considera um ser não vivo? Se você falou que as plantas são seres vivos, você acertou. Vamos começar falando sobre os seres vivos. Quem são os seres vivos? As pessoas, os animais e as plantas. Esses são os seres vivos. Para ser considerado ser vivo, é preciso que tenha necessidades como tomar água, se alimentar. Também, as fases da vida de um ser vivo são iguais. Podem ser um ser humano, uma planta ou um animal. Todos têm fases de vida. Os seres vivos são seres animais e vegetais que existem na natureza. Os seres não vivos são aqueles que não possuem vida, mas também podem ser da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Vejam na imagem a seguir. Nós temos um animal. Olhe que ele está se alimentando. Isso é uma característica de um ser vivo. Aí a girafa, veja que ela cresceu, né? Ela não nasceu nesse tamanho. Então, é uma característica também. Os animais podem viver na terra, no ar e na água. E eles se adaptam ao ambiente. Tem uns que podem viver tanto na água como na terra. Que é o exemplo, por exemplo, da rã ou da tartaruga. São animais que vivem tanto na terra como na água. Aqui nós temos um panda se alimentando. Aqui é uma tartaruga brincando com uma borboleta. Há plantas de cores variadas e tamanhos diferentes, mas todas elas se alimentam da mesma forma. Você sabe qual é a forma que a planta se alimenta? Ela extrai a seiva, ou seja, ela usa a raiz para puxar os nutrientes do solo e assim ter o que ela necessita para crescer e se reproduzir. A água e o oxigênio são indispensáveis para a vida de todos os seres vivos. Todos os seres vivos precisam de água e oxigênio para viver. As plantas respiram pela folhagem. Você sabia disso? Nunca esqueça que todo ser vivo necessita de água e oxigênio para sobreviver. Precisa respirar. Todos os seres vivos, animais e plantas, nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem, quer dizer, têm filhotes ou filhos e morrem. Este é o ciclo de vida de todos os seres vivos. Para terem uma vida e continuar a viver, é essencial a função alimentar. Todos os seres vivos necessitam de se alimentar. Lembram que a tia falou que as plantas tiram o alimento através das raízes? Elas puxam o alimento dela, que se chama seiva, e assim elas conseguem crescer e ficarem fortes. Os animais, eles se reproduzem, uns por ovos, outros geram-se na barriga das suas mães. O pinto, ele nasce de ovos. O leão nasce do ventre da mamãe, assim como nós. As plantas se reproduzem, umas através de sementes, outras através de estaca, ou seja, faz a plantação de novas plantas. Para que haja continuação da espécie, os seres vivos têm que ter filhos, e isso se chama função reprodutora. Exemplos de seres vivos: os animais. Agora, iremos aprender sobre o ciclo de vida dos seres vivos. Os seres vivos apresentam etapas em sua vida. Todos os seres vivos passam por diferentes etapas em sua vida. Podemos dizer que os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e depois de algum tempo morrem. Chamamos o conjunto dessas etapas de etapas de vida. Nascer, crescer,
reproduzir e envelhecer. E no final, morrer. Observe na imagem. A criança foi crescendo, se tornou um adulto e, por fim, um idoso. Devemos respeitar as pessoas mais velhas, pois elas já viveram muito, elas têm muita experiência para nos passar. Então, sempre tem que tratar o vovô e a vovó com muito respeito. Todos os seres vivos, animais e plantas, nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem e morrem. Este é o ciclo de vida de todos os seres vivos. Observe que a folha foi mudando a sua cor com o passar do tempo. As diferentes formas de nascer. Nós, seres humanos e os animais, nascemos da barriga da mãe, e outros animais nascem de ovos que suas mães põem, como as aves, por exemplo. Os animais também são seres vivos, se reproduzem e passam por diversas fases durante a sua vida. As fases dos animais são o filhote, o jovem, o adulto e a terceira idade. Outros seres vivos também têm os seus ciclos, veja, o ciclo de vida do sapo, da árvore e da borboleta. Nós sabemos que cada ser humano tem as suas características. Nós temos cores de peles diferentes, cores dos olhos, cores dos cabelos, mas todos os seres humanos e os seres vivos têm o mesmo ciclo de vida. Nascemos e crescemos. Os seres vivos obedecem a um ciclo natural de vida. Nascem, crescem e se reproduzem. Os seres vivos são seres animais e vegetais que existem na natureza. Para terem a vida e continuar vivendo, é preciso que eles se alimentem e também que continue a espécie tendo os filhos e os filhotes. Os animais, eles se reproduzem, uns por ovos e outros pela barriga, como a tia já falou. Aqui é a primeira fase da vida do ser humano, quando nós estamos ainda na barriga da mamãe. O bebê vai crescendo, aprendendo a falar, a andar, a se alimentar sozinho. Depois se torna uma criança cheia de energia, assim como vocês, que vai brincar bastante e aprender muito. Vai chegando a adolescência, a juventude. Finalmente, o ser humano se torna um adulto, começa a trabalhar, ter responsabilidades, e aí vai conhecer um parceiro, ter seus filhos, e no final vai envelhecer. E por último, como é natural, depois da terceira idade, a pessoa vem a morrer. Exemplos de seres não vivos. Olha os exemplos que nós temos aí. A água, as pedras e as montanhas, as rochas. Esses são seres que não são vivos. Você sabia que os seres vivos precisam dos seres não vivos? A água ela não tem vida, porém, os peixes e as plantas que moram na água possuem vida. O ar também não possui vida, mas os homens, os animais e as plantas precisam dele para sobreviver. Como também precisamos de água e da terra para poder plantar e ter o nosso alimento. Outros exemplos de seres não vivos: o óculos, o brinquedo, a xícara, a casa e os materiais escolares. Eles não têm vida porque eles não se alimentam, eles não nascem, eles não crescem. Outros seres não vivos: a bicicleta, a mesa e as cadeiras, o carro e os pneus. Você conseguiu aprender? Olhando essa imagem, quais são os seres vivos? Vamos ver se você acertou? Os seres vivos: o pinto, a joaninha e o girassol. Obrigado, meus amores, pela companhia e até a próxima aula.